Olá, eu sou Martina Powell, do Nosso Kimono Dourado. Seja muito bem-vinda à nossa 7ª aula. Até aqui falamos sobre o luto pelo envelhecimento, falamos sobre a imagem, sobre a identidade, sobre o etarismo, sobre a necessidade de provar valor. E falamos também sobre a corrida exaustiva da juventude eterna. Hoje vamos refletir sobre algo que considero uma das maiores inversões da sociedade moderna. Em algum momento da história, envelhecer deixou de ser visto como uma conquista e passou a ser tratado como um problema, como uma ofensa, como uma falha, como um fracasso. Mas será que sempre foi assim? E mais importante, será que essa visão faz sentido? Durante quase toda a história humana, envelhecer era um privilégio. Existe algo que costumamos esquecer. A maior parte da humanidade não viveu tanto quanto vivemos hoje. Durante séculos, milhões de pessoas morreram na infância, na adolescência, no parto, em guerras, em epidemias, em acidentes. Chegar à velhice era uma conquista rara. Por isso, os cabelos brancos eram frequentemente associados à experiência, à sobrevivência, à sabedoria e à honra. Envelhecer significava que a vida havia sido suficientemente generosa para permitir uma longa jornada. Hoje vivemos tanto tempo que começamos a considerar esse privilégio algo comum, e aquilo que se torna comum frequentemente deixa de ser valorizado. Agora vamos falar sobre quando ser velho era motivo de honra. Existe algo que a nossa sociedade parece ter esquecido. Durante grande parte da história humana, envelhecer não era motivo de vergonha, era motivo de respeito. E em muitas culturas antigas, os anciões ocupavam posições de destaque, eram consultados antes das decisões importantes, eram guardiões da memória coletiva, eram responsáveis por transmitir sabedoria às novas gerações. Nas culturas indígenas, isso ainda pode ser observado em muitos povos. Os mais velhos frequentemente são vistos como bibliotecas vivas. São aqueles que carregam histórias, tradições, ensinamentos e conhecimentos acumulados ao longo da vida. Em diversas tradições religiosas, encontramos esse mesmo princípio. Os anciãos eram líderes, conselheiros, juízes, mestres, homens e mulheres procurados justamente porque viveram mais, porque erraram mais, porque aprenderam mais, porque sobreviveram mais. Ser reconhecido como ancião não era uma humilhação, era uma honra. Era um reconhecimento público de experiência e maturidade. E, curiosamente, aquilo que durante séculos foi sinal de prestígio passou a ser tratado como ofensa. Hoje, muitas pessoas se sentem profundamente desconfortáveis quando são chamadas de velhas, como se a palavra carregasse automaticamente um significado negativo. Mas talvez o problema não esteja na palavra, talvez esteja na forma como a nossa cultura passou a enxergar aquilo que ela representa, porque velho não deveria significar descartável, não deveria significar inútil, não deveria significar irrelevante. Durante milhares de anos significou exatamente o contrário. Significou alguém que percorreu um caminho longo o suficiente para possuir algo que os mais jovens ainda não tiveram tempo de adquirir: experiência. E talvez uma das tarefas da nossa geração seja recuperar parte desse respeito que foi perdido, não apenas pelos idosos, mas pelo próprio envelhecimento. Aí vem a cultura que glorifica o começo.
Vivemos em uma cultura apaixonada pelos começos, o nascimento, a juventude, a novidade, a beleza fresca, a energia inicial, o potencial, mas raramente celebramos a permanência, a resistência, a maturidade, a experiência, a profundidade. Parece que admiramos a semente, mas esquecemos de admirar a árvore, como se o início da história fosse mais importante do que tudo aquilo que veio depois. E chegamos ao momento da sociedade em que idade virou insulto. Existe algo curioso acontecendo. Muitas pessoas se sentem ofendidas ao ouvir palavras como velha, envelheceu, está ficando idosa, como se essas expressões fossem necessariamente agressivas. Mas existe uma pergunta importante. Por que descrever uma realidade deveria ser ofensivo? Ninguém se ofende quando dizemos que uma criança cresceu. Ninguém se ofende quando dizemos que um adolescente amadureceu. Mas muitas pessoas se ofendem quando dizemos que alguém envelheceu. Talvez isso aconteça porque passamos a associar envelhecimento a perda de valor e não a passagem do tempo. Então vem aquele momento quando mudamos as palavras, mas não enfrentamos a realidade. Nos últimos anos surgiu um movimento curioso. Muitas pessoas passaram a considerar ofensivas palavras que durante séculos foram apenas descrições da realidade. Velho, velha, envelhecer, velhice, idoso, ancião. Essas palavras passaram a ser evitadas, substituídas por expressões cada vez mais elaboradas. Melhor idade, juventude acumulada, pessoa madura, pessoa experiente. O 60 é o novo 40, o 70 é o novo 50, eternamente jovem e tantas outras expressões que surgem constantemente. Novamente, não existe problema em utilizar palavras gentis. O problema surge quando acreditamos que mudar o vocabulário muda a realidade, porque não muda. Uma mulher de 70 anos continua tendo 70 anos. Uma mulher de 80 anos continua tendo 80 anos. Uma pessoa envelheceu porque permaneceu viva, e isso não deveria ser motivo de vergonha. E o que realmente estamos tentando evitar? Talvez a pergunta mais importante seja esta: por que a palavra velha incomoda tanto? Será que realmente é a palavra ou é aquilo que ela nos obriga a encarar? Porque ninguém se ofende ao ouvir que uma criança cresceu. Ninguém se ofende ao ouvir que um adolescente amadureceu. Mas muitas pessoas se sentem feridas quando alguém diz que envelheceram. Talvez porque a palavra nos lembre algo que passamos a temer. A passagem do tempo, a finitude, a transformação, as despedidas inevitáveis da vida. E é exatamente aí que a tanatologia entra. Porque a tanatologia nos ensina que aquilo que negamos não desaparece. Aquilo que evitamos nomear não deixa de existir. Aquilo que nós recusamos a conhecer continua exercendo influência sobre nós. E aí vem a linguagem da negação. Quando trabalhamos com processos de luto, observamos algo interessante. A negação quase sempre tenta se esconder atrás de justificativas aparentemente razoáveis. Às vezes ela se esconde atrás do silêncio, atrás da raiva, atrás da distração e às vezes atrás da linguagem. Passamos a trocar palavras não porque sejam inadequadas, mas porque elas nos lembram uma realidade que ainda não aceitamos completamente. E então tentamos suavizar aquilo que continua nos assustando. Mas existe uma diferença entre delicadeza e negação. A delicadeza acolhe a realidade.
a negação tenta esconder. Aí vem o encontro inevitável com a verdade. Por mais que mudemos as palavras, a realidade continua presente. Ela aparece quando vemos uma fotografia antiga, quando encontramos antigos colegas de escola, quando percebemos mudanças no corpo, quando observamos nossos filhos se tornarem adultos, quando nos tornamos avós, quando celebramos aniversários, quando olhamos para o espelho sem filtros, quando retiramos a maquiagem, quando vemos a imagem que não conseguimos editar. E não há nada de errado nisso, porque a realidade não é nossa inimiga. A guerra contra ela que produz sofrimento. O envelhecimento não é uma doença. Talvez uma das maiores confusões da nossa época seja tratar o envelhecimento como se fosse uma enfermidade, algo que precisa ser combatido, corrigido, erradicado. Mas envelhecer não é uma doença, é consequência natural da vida. As doenças podem interromper a vida. O envelhecimento é um sinal de que a vida continuou, mas essa mudança de perspectiva transforma completamente a forma como enxergamos o processo. Você já parou para pensar quantas pessoas gostariam de ter envelhecido? Esta é uma reflexão profundamente tanatológica, porque quem trabalha com a morte aprende algo que muitas pessoas esquecem. Nem todos recebem o privilégio do tempo. Existem pessoas que partiram na infância, na adolescência, na juventude, na vida adulta. Existem sonhos interrompidos, projetos interrompidos, histórias interrompidas. E quando compreendemos isso, os cabelos brancos ganham um significado diferente. As rugas ganham um significado diferente. As décadas vividas ganham um significado diferente, porque passam a representar algo precioso, tempo. Mas às vezes o luto se transforma em gratidão. Existe um estágio interessante em alguns processos de luto. A pessoa deixa de focar apenas naquilo que perdeu e começa a enxergar aquilo que recebeu. Talvez isso também aconteça com o envelhecimento. Sim, algumas coisas partiram, algumas fases terminaram, algumas versões de nós mesmas ficaram para trás. Mas também recebemos outras coisas, experiência, discernimento, maturidade, profundidade, história, legado. E talvez seja impossível receber essas dádivas sem abrir mão de outras etapas da vida. O problema não é envelhecer. O problema é acreditar que envelhecer diminui o nosso valor. Porque quando acreditamos nisso, passamos a viver em guerra com a própria existência. Passamos a rejeitar os sinais do tempo, passamos a rejeitar a realidade. Passamos a rejeitar a nós mesmas e ninguém encontra paz enquanto estiver lutando contra aquilo que é. Existe uma beleza que a juventude não possui, a beleza da permanência, a beleza de quem sobreviveu, a beleza de quem enfrentou perdas, de quem atravessou lutos, de quem caiu e levantou, de quem recomeçou, de quem continuou caminhando. Essa beleza não aparece facilmente em fotografias, mas aparece nos olhos, nas escolhas, na forma de amar, na forma de enxergar a vida, e talvez seja uma das formas mais profundas de beleza que existem. E a Bíblia possui uma visão muito diferente daquela que encontramos na cultura atual. Em vez de associar envelhecimento à decadência, frequentemente associa maturidade à honra. Não porque os anos possuam um valor mágico, mas porque representam caminhada, experiência, sabedoria.
Provérbios 16:31 declara: a coroa de honra são as cãs quando se acham no caminho da justiça. Para quem não sabe, cãs são cabelos brancos. Da mesma forma, os anciãos ocupavam posições de liderança entre o povo de Deus. Eram conselheiros, juízes, guardiões da memória coletiva, porque o tempo vivido era visto como um patrimônio, não como um defeito. Talvez tenhamos nos afastado dessa visão e talvez esteja na hora de recuperá-la. Gostaria de encerrar essa aula com uma pergunta. Se envelhecer não fosse considerado defeito pela sociedade, como você enxergaria sua própria idade? Talvez a resposta revele quantas opiniões você carrega que nem sequer nasceram dentro de você, mas foram aprendidas, porque muitas vezes não estamos sofrendo apenas com o envelhecimento, estamos sofrendo com o significado que aprendemos a atribuir a ele. E os significados podem ser transformados. Talvez o envelhecimento não seja uma ofensa, talvez seja uma das maiores evidências de que a vida venceu. Muito obrigada por ter caminhado comigo nesta 7ª aula, e na próxima aula vamos falar sobre o momento em que a mulher finalmente começa a fazer as pazes com o tempo. O que muda quando deixamos de lutar contra a idade e começamos a caminhar com ela? Eu sou Martina Powell, do Nosso Kimono Dourado. Que Deus abençoe você e que Ele lhe conceda a sabedoria de enxergar o envelhecimento não como uma ofensa, mas como um privilégio concedido a quem permaneceu. Até a próxima aula.